Eu estou aguardando iniciar porque ele tem um lapso de tempo. Ah. Então, bom dia a todos e a todas. Agradeço o convite da professora Márcia para essa aula sobre sustentabilidade, mas a partir de uma abordagem, não vou dizer tão econômica, mas que inclua a economia nesta reflexão. Então, eu intitulei esta aula, ou a nossa conversa, como Economia para a Sustentabilidade. O meu e-mail está aqui, então é jrgarcia@ufpr.br. No site abaixo, aqui jrgarcia.wordpress.com, vocês podem baixar essa apresentação. E também tem o QR Code aqui, que leva vocês para essa página do JR Garcia, em que vocês podem ter acesso a essa apresentação. Então, isso facilita depois para vocês consultarem algumas das referências que eu utilizo. E também eu sou coordenador do grupo de estudos em macroeconomia ecológica, como eu falei para vocês, e aqui está o link da nossa página, que nesse momento estamos em reformulação, então peço desculpas por algum inconveniente quando vocês acessarem, mas tão logo nós vamos finalizar essa reformulação. Então, como eu falei, nós vamos discutir economia para a sustentabilidade. Eu selecionei 3 textos para vocês, vocês fizeram a leitura e perceberam que são textos, vamos dizer assim, bem diferentes daquilo que talvez vocês esperassem para um texto de economia, um texto bem mais plural, são textos plurais, e eles têm algo em comum, eles tratam de uma abordagem chamada economia ecológica. Então, basicamente, a base teórica e metodológica da nossa discussão de uma economia para a sustentabilidade, ela é sustentada pelas contribuições da economia ecológica. Mais adiante eu vou falar para vocês o que é de fato economia ecológica, mas eu quero começar essa nossa conversa com essa pergunta, Então, como a ecologia e a economia são combinadas na abordagem conhecida como economia ecológica? Entenda que ecologia e economia como campos de conhecimento. Eu sei que pode parecer óbvio, mas depois, principalmente no caso da economia, o termo economia ele tem sido utilizado, ele tem vários significados. Então, é muito importante que esteja claro o que nós estamos falando. Então, aqui, nesse momento, a reflexão é sobre campo do conhecimento. Então, como ecologia e economia são combinadas nessa abordagem. Acontece o seguinte, que tanto a ecologia quanto a economia, elas apresentam algumas lacunas para analisar a nossa realidade. Então, por exemplo, a ecologia, algumas vezes, ela lida com os impactos humanos, nos ecossistemas, mas a tendência comum é que ela analise os sistemas naturais, O foco acaba sendo muito mais os sistemas naturais do que propriamente a relação sistema humano e sistema natural. E isso fica muito evidente quando você olha, por exemplo, as grades curriculares, dos cursos relacionados às ciências naturais, e você pouco percebe disciplinas que tratam da questão humana no sentido de sistema, de relação. Você tem muito mais, uma carga muito mais presente nas questões técnicas vinculadas aos sistemas naturais do que propriamente na discussão entre a relação entre sistemas. Por outro lado, na economia, na verdade, eu tenho que fazer um parênteses aqui. A economia, como ela é ensinada nos cursos de graduação, inclusive de pós-graduação, na prática, nem existe a dimensão ambiental, para vocês terem uma ideia. Os sistemas naturais, eles são completamente ignorados. O que nós temos na economia convencional é a chamada economia ambiental, e ela é tratada nem como um campo de conhecimento. Por exemplo, a ecologia é um campo de conhecimento, a economia é um campo de conhecimento. A economia ambiental é uma disciplina dentro desse campo de conhecimento. E essa disciplina, ela, na verdade, ela trata apenas de parte dos problemas decorrentes dessa dinâmica, entre sistemas humanos, e nesses sistemas humanos incluem a economia, e aqui, de novo, uma observação, veja, aqui já o termo economia, ele é entendido como sistemas econômicos, tá bom? Depois eu vou explicar um pouquinho mais por que no plural aqui, e os ecossistemas ou sistemas naturais.
E esta disciplina, na verdade, quando você olha as grades curriculares, né, dos cursos de graduação, inclusive de pós-graduação, na grande maioria, essa disciplina nem obrigatória é na grade, ela é optativa. Então vejam que, na prática, a economia como campo do conhecimento simplesmente ignora a existência de sistemas naturais. Só para ilustrar, né, como vocês são ecólogas e ecólogos, né, vocês não têm muito acesso ao que é discutido na economia, mas para vocês terem uma noção eu vou colocar da gravidade da preocupação do que nós temos na economia hoje, e por isso que eu falei que às vezes eu trabalho contra a minha área de trabalho, nós temos estudos estatísticos, que nós chamamos de estudos econométricos, cujos resultados apontam para a seguinte conclusão, de que os recursos naturais não são importantes para o desenvolvimento. Sério, pessoal. Nós temos estudos que apontam nessa direção, que os recursos naturais não são, eles são dispensáveis. Na verdade, nós temos que investir na indústria, nós temos que investir em tecnologia, e é isso que vai dar o desenvolvimento, porque os recursos naturais não são importantes. Não vou entrar nas questões, vamos dizer assim, mais técnicas dessa abordagem, porque eu mudei um pouco a minha abordagem de discutir a questão ambiental na economia. É uma visão tão descolada da realidade que, na prática, não merece mais exposição nas aulas e nem nas palestras, porque como que você pode pensar a dinâmica econômica, ou melhor, a dinâmica dos sistemas humanos sem o sistema natural? E aí eu coloco do mesmo modo. Como que eu posso pensar os sistemas naturais sem reconhecer a dinâmica dos sistemas humanos? Então veja que você tem lacunas aí. Então o que acontece? Os ecólogos ou ecólogas estão interessados, né, na evolução de ecossistemas que pressionados pela ação humana, mas não necessariamente. Como eu disse, você tem um foco mais na dinâmica dos ecossistemas. E os economistas estão interessados no desenvolvimento. E na prática, eu posso afirmar sem qualquer restrição, que esse desenvolvimento, na verdade, chama-se crescimento. E aqui depois eu vou qualificar melhor esse crescimento para vocês, das economias. Então, em ambos os campos do conhecimento, não há à nossa disposição e à disposição da sociedade um corpo de pesquisas que trate de maneiras minimamente satisfatória esta relação, né? A relação entre sistemas socioeconômicos e não só isso, subsistemas, depois eu vou qualificar esse termo para vocês também. Então, na verdade, nós não estamos tratando de sistemas no sentido do termo, nós estamos tratando de subsistemas, tanto subsistemas sociais, econômicos e naturais. E o que acontece? Na verdade, nós temos problemas e percepções comuns nessas duas áreas, né? Na economia e na ecologia. Por quê? Porque as dinâmicas dos subsistemas econômicos e sociais não são independentes das dinâmicas dos subsistemas ecológicos. Ou seja, elas não são desconectadas, elas são estreitamente conectadas. Eu só quero destacar que, na verdade, não é uma relação de interdependência. Isso eu também quero deixar claro. Por que não é interdependência? Porque quando nós usamos o termo interdependência, nós podemos fazer a seguinte afirmação, de que os subsistemas ecológicos são dependentes dos subsistemas socioeconômicos. E não é verdade. É só você olhar a história do planeta Terra, que é um subsistema ecológico. O planeta Terra tem bilhões de anos. E ao longo desses bilhões de anos, a espécie humana não existiu. Ou seja, o subsistema ecológico não precisa da sociedade humana. O subsistema ecológico, ele vive muito bem, vamos dizer assim, um termo mais simples, né? Sem humanos. Na verdade, viveu muito bem, né? 4 bilhões de anos, se nós estamos falando de sustentabilidade, talvez os sistemas ecológicos sejam o melhor exemplo disso, né? Veja, qual sistemas nós conhecemos que tenham vamos dizer, essa vida, né? E esperamos ainda, segundo as pesquisas, mais 4 bilhões de anos de vida, né? Com ou não a presença humana, isso que é interessante. Então, por isso que nós não podemos olhar de maneira interdependente.
O que, na verdade, nós temos é que os subsistemas socioeconômicos são dependentes dos subsistemas ecológicos, ao contrário. E à medida que essas economias, e aqui que eu quero destacar o crescem aqui, nós estamos falando em termos biofísicos, não é em termos monetários. Por mais que nós utilizamos muito na economia a unidade de medida preço, por exemplo, ou valor monetário, na prática nós estamos olhando a quantidade real, a quantidade de bens, material mesmo. Por isso, o crescimento aqui ele se refere a um crescimento biofísico da economia. Então, quanto mais essa economia cresce em relação ao seu ambiente, ela afeta a dinâmica de ambos. Por quê? Porque o subsistema socioeconômico é dependente do subsistema ecológico. Então, se nós, por exemplo, criamos uma desestabilização nos subsistemas ecológicos, evidentemente que nós teremos esses efeitos sobre os sistemas sociais e humanos. Depois, mais adiante, eu vou falar sobre isso, com alguns dados para vocês e até com algum exemplo, mas aqui eu já faço uma breve contextualização. Então, o que acontece? Nem a dinâmica conjunta dos subsistemas socioeconômicos ecológicos, nem os efeitos de limiares foram adequadamente tratados, tanto pela teoria econômica, quanto pela teoria ecológica existente. Então, você tem uma lacuna que precisava ser preenchida. Ela foi preenchida pela criação, ou melhor, pela institucionalização do que é conhecido hoje como economia ecológica. Essa institucionalização ocorreu em 89, e o objetivo central foi desenvolver um novo paradigma socioeconômico, mas que incorporasse os subsistemas sociais e os subsistemas econômicos ao mundo biofísico. Algo que não existia até aquele momento consolidado. Claro que existiam pesquisadores desenvolvendo seus trabalhos, mas não como um corpo teórico que minimamente tivesse um consenso em torno de alguns pressupostos básicos que dessem sustentação a essa proposta, tá bom? Quero destacar também que a economia ecológica não é uma corrente de pensamento dentro da economia, tá bom? Então, ela não é um braço da economia, ela é uma proposta totalmente independente da economia e também totalmente independente da ecologia também. Por quê? Porque tanto a economia quanto a ecologia, elas têm essas lacunas. Então, não é simplesmente um remendo. Na verdade, nós precisamos pensar de uma forma totalmente nova, ou seja, criar um novo paradigma mesmo no sentido de Thomas Kuhn. E a economia ecológica ela pode ser vista como uma ampla reavaliação das teorias dos sistemas dinâmicos e complexos. Não vou entrar em detalhes, mas aí vem tudo aquilo que está relacionado à dinâmica, né? Ou melhor, aos sistemas dinâmicos complexos. O termo economia ecológica, ele busca, dessa forma, refletir uma visão muito mais ampla da ecologia, uma visão muito mais interdisciplinar, e na verdade depois eu vou qualificar esse termo para vocês, e holística do problema de investigar e administrar. O termo aqui administrar não é tão interessante, mas eu não consigo encontrar uma tradução mais adequada do nosso mundo ou do nosso ambiente. Então ela vem tentar de fato reconstruir, né, ou melhor, apresentar uma nova abordagem analítica. Como eu falei para vocês, eu sou integrante da Sociedade Internacional de Economia Ecológica, então o resultado vamos dizer assim, do surgimento da economia ecológica, ele tem como marco a criação da Sociedade Internacional de Economia Ecológica. Aqui está o site dela, do qual eu sou filiado da Sociedade Internacional. Nós temos também o periódico Ecological Economics, e é um periódico, pelo menos com uma grande qualificação Qualis, é um periódico reconhecido. É difícil hoje ter uma visão geral de todos os periódicos, mas esse aqui é o único periódico de economia ecológica no sentido de qualidade, de amplitude, em escala internacional e global, né, nesse caso. Nós temos no Brasil a Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, chamada EcoEco, está aqui o nosso site, do qual eu sou vice-presidente, e temos o boletim da EcoEco.
É um boletim mais simples, não é nem qualifico de fato como um periódico acadêmico no sentido do termo, mas aqui vocês conseguem ter acesso às pesquisas em economia ecológica realizadas no Brasil. Claro que artigos mais, vamos dizer assim, menos elaborados, por exemplo, comparados àqueles que vocês vão encontrar na Ecological Economics, tanto que se vocês verem alguns dos artigos que eu utilizo nessa aula e que eu recomendei para vocês foram publicados aqui. Nós temos também a Rede Ibero-Americana de Economia Ecológica, a Rede BEC, está aqui o site dela, e nós temos, dentro da Rede BEC, a ReviBEC, que é uma revista ibero-americana de economia ecológica, e nesse caso é uma revista científica, tem qualis, tem indexações, etc. Convido a vocês, essa revista aqui é interessante, porque daí ela vai tratar muito mais da nossa realidade. Claro que a Ecological, ela também trata, ela publica artigos desenvolvidos na área de estudo do Brasil ou local, mas aqui é muito mais amplo. Aqui você tem uma realidade da América Latina, do Brasil e de outros países relacionados. Destaco a vocês que, do mesmo modo que nós temos a sociedade brasileira, nós temos várias sociedades sentido comparado com a internacional. Então, por exemplo, nós temos a sociedade europeia, a sociedade russa, a sociedade mesoamericana, sociedade uruguaia-argentina, temos nos Estados Unidos, agora só não lembro como que é o nome certinho, temos no Canadá. Então, eu convido vocês a conhecerem porque vocês podem ter acesso. E nesse sentido, vou fazer aqui, né, um apelo, e principalmente nesse momento tão difícil para nós da ciência, né, que é a falta de recursos. Então, convido vocês a conhecerem a Sociedade Brasileira de Economia Ecológica e, se tiverem interesse, puderem se associar, apoiar, participar do nosso congresso. Nós vamos realizar o congresso agora, do dia 9 ao dia 12 de novembro. As inscrições ainda estão abertas. Então, eu sugiro, né, que vocês visitem, vejam as orientações para filiação, vejam os benefícios. Não vou fazer a leitura aqui, né? Mas, nesse momento, o apoio às sociedades científicas, que é o caso da EcoEco, se torna fundamental, porque é uma instituição que é de fato independente, mas que infelizmente sofre como qualquer outra instituição, que como nós, pesquisadores, pesquisadoras, sofremos com a falta de recursos. E uma das formas que nós temos de financiar as nossas atividades, como financiar o Congresso, financiar, por exemplo, a revista de economia ecológica. A Ecological Economics ela está vinculada a uma grande empresa do setor editorial, então ela consegue se financiar bem, mas as atividades locais não. Nós temos uma grande dificuldade de financiamento, inclusive para a própria realização dos congressos, em função da carência de recursos. E vocês podem ter um benefício. Então, por exemplo, quem pensa em fazer um doutorado no exterior, quem pensa em fazer um pós-doc e gostaria de se integrar à rede de economia ecológica, a afiliação pode ajudar nisso, tá bom? Feita essa observação mais institucional, vamos continuar a questão do conteúdo. Então, a economia ecológica ela vai tratar dessas relações, agora eu vou um pouco mais rápido, porque algumas informações já apresentei para vocês, dessas relações entre ecossistemas e sistemas econômicos sociais, mas num sentido muito mais amplo. O que eu quero dizer muito mais amplo? Não é uma abordagem estritamente das ciências naturais e tampouco é uma abordagem da economia. Então, ou seja, não é simplesmente pegar, por exemplo, uma ecóloga e pegar um economista e colocar como parceiros de trabalho e desenvolverem estudo. É muito mais do que isso. E estas relações, elas são local de muitos problemas. Depois eu vou ilustrar com alguns dados. Então, né, a própria questão da sustentabilidade, que é o tema da disciplina. Nós temos chuva ácida, aquecimento global, extinção de espécies e assim vai. Algo que nós já sentimos no nosso dia a dia. Veja a seca que nós estamos enfrentando aqui em Curitiba, apesar de Curitiba ser a capital ecológica. Então, fica até uma reflexão, né? Até que ponto, de fato, somos ecológicos, se estamos enfrentando uma das maiores secas, e não é só por uma questão de falta de chuva, mas pela própria degradação do ambiente que nos cerca. Então, pretende apresentar uma nova abordagem para economia e ecologia, e que reconheça a necessidade de tornar a economia, e vejam que interessante, a crítica maior é na economia, mais consciente dos impactos e dependências ecológicas. Aquilo que eu falei, não é uma questão de interdependência, mas sim de
dependência mesmo. E no caso da ecologia, um pouco mais sensível às questões econômicas. Ou seja, que vocês também tenham, não é que vocês devam ser economistas, mas é que no trabalho de vocês, vocês reconheçam, vamos dizer assim, de uma forma muito mais clara e explícita, como que as questões econômicas, elas afetam a ecologia. E, obviamente, tratar de sistemas, então, ao invés de tratarmos de sistemas econômicos e sistemas ecológicos, na verdade, nós deveríamos olhar sistemas econômicos e ecológicos integrados. E, para isso, né, nós precisaríamos de ferramentas conceituais analíticas que sejam comuns, ou seja, nós precisamos ter minimamente a capacidade de nos comunicarmos. Então, veja, vocês explicarem as relações ecológicas e eu, como economista, entender o que significa isso e conseguir tratar no contexto de um sistema econômico ecológico. E do mesmo modo, eu falar para vocês das questões econômicas e vocês conseguir visualizar essa integração de como essas questões econômicas elas vão afetar os sistemas ecológicos e como que nós podemos buscar soluções conjuntas e integradas para os problemas que surgem dessa relação. Apenas para sintetizar como que é a abordagem proposta pela economia ecológica, então você tem como uma grande característica que é uma abordagem biofísica. Então veja que nós estamos falando de uma abordagem que inclui a economia, mas que não é mais centrada na questão monetária. Então você vai olhar fluxos biofísicos no sentido de metabolismo. Nós temos até uma abordagem dentro da economia ecológica que se chama metabolismo social. E esse metabolismo social, ele usa como base a questão de fluxos biofísicos. Vou falar um pouco mais adiante sobre isso. Nós também utilizamos o conceito de escala sustentável do subsistema socioeconômico, depois eu vou explicar o que é isso, mas isso aqui é muito interessante. Nós adotamos uma proposta de abordagem metodológica que nós chamamos de transdisciplinar. E o que é isso, ser transdisciplinar? Não é simplesmente você convidar para o seu grupo de pesquisa pesquisadores de diferentes áreas, mas na verdade é você tratar os temas, tanto das ciências naturais quanto das ciências sociais aplicadas, de maneira transversal. Ou seja, você tem componentes sociais aplicados econômicos na ecologia, e você tem componentes nas ciências sociais aplicadas na economia, componentes ecológicos. É isso, ou seja, então, só para ilustrar para vocês o que seria uma transdisciplinaridade. Na formação de vocês, vocês deveriam ter cursos relacionados às ciências sociais. E nós, na economia, nós deveríamos ter disciplinas das ciências naturais. E não apenas como conhecimento complementar, mas integrado. E com isso, você teria um pluralismo teórico-metodológico. E aqui o pluralismo não é dentro do campo de conhecimento. E isso é uma questão também muito importante. Por exemplo, dentro da economia, nós temos várias abordagens econômicas. Ou seja, dentro da economia nós temos um pluralismo. Mas não é desse pluralismo que nós estamos falando. Nós estamos falando do pluralismo para além dos campos do conhecimento. Ou seja, se eu for fazer uma análise econômica ecológica, e nesta análise econômica ecológica eu preciso de teoria econômica e preciso de teorias ecológicas, nós vamos colocar todo mundo, entende? Nós vamos usar esse conhecimento na nossa análise, sem qualquer preconceito. Não tem, vamos dizer assim, nós não temos essa fidelidade ideológica no sentido, eu acredito né, eu não sou tão especialista em ciências naturais, porque é uma quantidade de informações que eu tenho que estudar, e isso me dificulta, mas, por exemplo, você tem várias teorias que tentam explicar a evolução, e alguns, vamos dizer assim, rejeitam de uma forma categórica, sem mesmo ter a refutação, vamos dizer assim, aquela informação, aquele resultado de pesquisa que de fato descarte aquela teoria. Nesse pluralismo, nós não temos esse preconceito. Se eu preciso de conhecimentos dessa teoria que ainda está em discussão, e que eu posso, às vezes, não concordar com a teoria como um todo, não tem problema, eu vou usar, desde que ela me ajude a explicar ou me ajude a construir a solução para o problema
que nós estamos analisando. Então, a abordagem da economia ecológica, ela é muito mais orientada pelo problema e não pelo meu aparato teórico-metodológico. O que vai definir o meu aparato teórico-metodológico é o problema que eu estou analisando. Então, isso é muito interessante, dá uma liberdade de pesquisa, nossa, imensa. Além disso, é uma abordagem não mecanicista, então ela reconhece que nós estamos com sistemas que coevoluem, sistemas complexos e sistemas dinâmicos. E aí, não lineares, tudo aquilo que está relacionado com essa questão. Nós adotamos também o que nós chamamos de pessimismo tecnológico, ou prudência tecnológica. O que é isso? Eu vou falar mais adiante, mas eu queria deixar claro o que é isso. É o seguinte, que evidentemente que a tecnologia é importante para o desenvolvimento sustentável, mas não é suficiente para alcançarmos o desenvolvimento sustentável. Então, essa é a prudência. Então, você olha a tecnologia, mas também reconhece os limites tecnológicos para a solução dos problemas. E nós incorporamos, diferentemente de várias questões, princípios de justiça e ética socioambiental, e aqui num sentido muito mais amplo. Por exemplo, como reconhecer os direitos dos sistemas ecológicos de terem o seu direito né, estarem aqui, de terem sua vida, ou seja, reconhecer a importância deles, não como uso, não reconhecer os sistemas ecológicos apenas como recurso, mas sim pelo seu direito à vida, por exemplo. Nesse sentido, nós incorporamos. Então, vejam qual é uma abordagem que, de longe, está próxima do que seria uma abordagem econômica. E o que acontece? Toda abordagem, ela tem uma visão, vamos dizer assim, alguns pressupostos que são básicos. E o nosso conjunto de pressupostos, eles gira em torno do que nós chamamos de visão pré-analítica da economia ecológica. E o que é isso, né? O que é essa visão pré-analítica? Ela é isso. Vocês lembram que eu falei dos subsistemas? A nossa visão pré-analítica é esta. O que é? Nós temos o subsistema natural, que é um subsistema fechado em termos de fluxo de matéria, mas aberto ao fluxo de energia. Então, nós recebemos energia solar e recebemos e devolvemos parte dessa energia solar que chega ao planeta, nós irradiamos para o espaço. Então, o que acontece? A Terra, ela é um subsistema, ela não é um sistema. Por quê? Porque ela está dentro de um sistema maior. Só que essa relação entre os dois sistemas, ela se dá apenas pelo fluxo de energia. Você praticamente não tem fluxo de matéria. Claro que às vezes nós mandamos um foguete para a atmosfera, um satélite, cai um meteoro aqui, mas a quantidade em termos de massa é tão pequena que não altera de maneira significativa a quantidade de matéria disponível no planeta. Então, nós podemos considerar que a Terra é um subsistema fechado em termos de fluxo termodinâmico. E dentro desse sistema natural, nós temos um subsistema chamado sociedade, as pessoas. Desde que, né, isso até as espécies não humanas, elas também têm as suas sociedades, né? Não é uma coisa exclusiva das pessoas. Então, desde o início, nós vivemos como sociedade. Algumas vezes maiores, outras vezes menores, mas sempre nós somos seres coletivos, não somos seres né, únicos, assim, no sentido de viver isolados, não somos seres isolados. E esta sociedade, também desde o início, isso que as pessoas não reconhecem, ela tem o seu sistema econômico. E o que é o sistema econômico? O sistema econômico nada mais é do que o nosso sistema de produção e consumo. Veja, quando nós tínhamos uma sociedade de caçadores e coletores, sistema econômico. Então você tem a dessa coleta. Então como que você organiza isso? E o interessante é que tanto o sistema social quanto o sistema econômico, ele tem fluxo de matéria e energia. Então, diferentemente do subsistema natural, os subsistemas socioeconômicos, eles são abertos. Então, ou seja, eles dependem de matéria e energia. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas eu queria destacar esse cantinho aqui chamado mercado para vocês. O que eu quero destacar aqui? Que, embora o sistema econômico, que os mercados e os sistemas econômicos, eles não são sinônimos. Na verdade, os mercados representam uma pequena parcela do sistema econômico. E qual que é a diferença em relação a... por que é importante essa observação? Porque os mercados, você trabalha com a ótica do valor de troca.
Ou seja, tudo aquilo tem preço. Então, tudo que está no mercado tem preço. Pode ser um preço monetário ou não, mas tem preço, tá bom? Mas não necessariamente tudo o que acontece nas nossas vidas relacionados à dinâmica socioeconômica, ela ocorre dentro dos mercados. Veja, por exemplo, quando você acordou hoje pela manhã e foi fazer seu café. Você não fez esse café pensando em vender o seu café para alguém na rua para obter um lucro. Você fez esse café por motivos de sobrevivência. Portanto, não é a lógica de mercado. Entende? Você não definiu um salário para você fazer esse café, para fazer as suas refeições, para limpar a sua casa e assim vai para outras atividades, só ilustrando no caso de uma atividade econômica. A própria natureza. Então, o ar que respiramos, resultado de processos ecológicos, mas que também são influenciados por processos econômicos, em grande medida não ocorre dentro dos mercados, ocorre fora. Então, você tem vários bens e serviços que não seguem a lógica dos mercados. Então, isso é muito importante. A questão é que esse sistema socioeconômico ecológico, ele depende de maneira inequívoca e principal do suporte à vida fornecido pelo subsistema natural. Lembrem que sem pessoas não existe economia, não existe mercado, não existe nada que conhecemos hoje. Então, se nós não tivermos suporte à vida, acabou a economia. Aqui só fazer um parênteses, né? Então, aquele papo de salvar a economia, ele não existe. Se nós não salvarmos as pessoas, simplesmente não existe economia. Então, não adianta salvar a economia e deixar as pessoas morrerem. Acabou a economia. Como nós somos seres sociais, nós precisamos também dos serviços socioculturais. E as ciências naturais são a melhor prova disso, né? Grande parte da teoria, de todo o desenvolvimento, né, de conhecimento das ciências naturais, surgiu de onde? Da nossa observação da natureza. Isso vale para as outras áreas, mas como nós estamos, né, num curso de ecologia, isso fica muito mais claro para vocês visualizar isso. A importância, né, para vocês é mais fácil ainda, é mais difícil para os economistas visualizarem isso. A importância sociocultural do subsistema natural. E, obviamente, nós precisamos de matéria. Não só matéria, mas matéria e energia para produzir os nossos bens e serviços e realizar o nosso consumo. O problema é o seguinte, como esse é um sistema termodinâmico, Júnior, de energia, Júnior, deixa eu só te falar. Tá falhando um pode, pouquinho a sua transmissão. Acho que deu uma falha. ou é o meu, não sei. Se vocês perceberam também. Não, tá travando. Tá travando, né? Ia até pedir para repetir, se puder, essa última parte também, que não... Tá bom. É que Você estava no serviços socioculturais ali, depois deu uma travadinha. Tá bom, obrigado, Márcia. Então, o que acontece? Os serviços socioculturais, eles são resultados, né, uma contribuição mais intangível do subsistema natural na forma de conhecimento. Eu ilustrei, na minha fala anterior, a questão das teorias nas ciências naturais. Grande parte das teorias, elas são resultados dessa nossa observação da dinâmica natural. Isso também em outras áreas, né? Nós sabemos, por exemplo, a construção de represas necessárias para a geração hidrelétrica, né? A estrutura delas, elas são resultados da nossa observação por professores represar a água. Não sei se vocês sabiam disso, mas é bem interessante. Então, veja, a natureza, ela não, né, o sistema natural, ele não fornece apenas os recursos naturais, ou seja, a matéria e energia para a produção de bens e serviços econômicos, mas ele fornece também conhecimento para que nós possamos, né, tanto avançar na ciência, mas como contribuir para a nossa melhoria da qualidade de vida. A questão é que esses sistemas são sistemas termodinâmicos. Então, sistemas termodinâmicos, eles estão sujeitos à primeira lei da termodinâmica e à segunda lei da termodinâmica. A primeira lei é a lei da conservação de energia. Então, toda energia que entra será igual a toda energia que sai. A questão é que a incidência da segunda lei da termodinâmica, que trata da lei da entropia, ou seja, uma lei que mostra, na verdade, o quão ineficientes são nossos sistemas de transformação termodinâmica, mostra que
todo o processo de transformação de matéria e energia de maneira, até o momento, pelo menos, né, não foi refutada essa lei, vai ocorrer perdas entrópicas, ou seja, perda de matéria e energia. Então, qualquer processo que seja realizado no nosso subsistema socioeconômico, ele vai gerar bens e serviços econômicos, que está aqui, mas ele também vai gerar resíduos. E esses resíduos, eles serão devolvidos ao subsistema natural, porque nós não temos um processo de reciclagem, que é essa seta verde aqui, 100% eficiente. Por quê? Porque o próprio processo de reciclagem é um processo termodinâmico, portanto, ele também está sujeito a ineficiências, ou seja, a segunda lei da termodinâmica. Acontece o seguinte, que se nós não respeitamos a capacidade de assimilação do subsistema natural para os nossos resíduos, esses resíduos vão afetar de maneira direta a qualidade de vida das pessoas e o próprio sistema econômico. Podemos usar o seguinte exemplo, nós contaminamos tanto a água, na água natural, nós jogamos tantos resíduos nos corpos hídricos que, por exemplo, nós não podemos mais beber a água sem um tratamento. Então, ele afetou meu bem-estar. Eu preciso passar agora por um processo econômico para ter água potável. Mas mesmo nos processos industriais, por exemplo, eu visitei já plantas de produção de papel e celulose, em que a fonte de uso da água estava tão contaminada que eles precisavam fazer um pré-tratamento para utilizar essa água natural, porque senão ela prejudicava a produção. Então, veja, você tem efeitos diretos já na produção, mas você também vai ter efeitos indiretos, que é, por exemplo, uma ameaça aos serviços de suporte para a vida, serviços socioculturais e a própria provisão de recursos naturais. Então, veja a importância de você ter essa abordagem. Por quê? Porque reconhecendo que nós estamos trabalhando com subsistemas termodinâmicos, nós temos que reconhecer isso, que nenhum subsistema pode ser maior do que o sistema que o sustenta. Então, veja, no nosso caso, que nós estamos analisando a interação do subsistema social, econômico e natural, significa que o subsistema social e econômico nunca poderá ser maior do que o subsistema natural, a nossa biosfera. Isso significa que nós temos um limite absoluto biofísico para o tamanho do sistema social e econômico. Então, minimamente, nós teríamos as 3 dimensões para discutir qualquer análise relacionada à interação desses sistemas. Ou seja, qualquer modelo analítico tem que reconhecer que ele é tridimensional. Minimamente, eu estou colocando o mínimo, tá bom? Então, vejam que até a própria questão de sustentabilidade, ela muda. Depois eu vou falar adiante da sustentabilidade no sentido do termo, mas vejam que ela muda. Você não pode discutir a sustentabilidade ignorando os limites impostos pela dimensão ecológica. Não tem como, tá bom? Agora eu consigo um pouco mais rápido, porque eu já falei tudo que eu falaria adiante, né? Vocês vão perceber isso nesses slides. Eu uso os slides, mas eu acabo adiantando a conversa. Então, veja, a sociedade e a economia são dependentes da base biofísica e não o contrário. A base biofísica não depende de nós. Não existe sociedade nem economia sem base biofísica. E como nós estamos tratando de um subsistema termodinâmico, a economia e a sociedade, elas devem ser vistas como um organismo metabólico dentro dessa biosfera. Como eu já disse para vocês, se nós estamos falando de um subsistema termodinâmico, nós não podemos ignorar as 2 leis da termodinâmica. Então, nós não podemos ignorar a lei da conservação de energia e a lei da entropia. Vou reforçar isso aqui. Quais são as grandes implicações? A primeira implicação da primeira lei da termodinâmica é que nós não produzimos qualquer bem ou serviço sem energia e matéria. Ponto. Ou seja, adiante eu vou falar de alguns conceitos contemporâneos que tendem a induzir isso, mas não existe. Então, para qualquer tipo de produção, nós precisamos de matéria e energia, inclusive para serviços. Perceba a nossa aula hoje. Se eu não tivesse um computador, toda uma infraestrutura de comunicação e os serviços de tecnologia, nós não teríamos essa aula. Ou seja, a nossa aula, por mais que seja um serviço, um conhecimento, ela tem uma base biofísica bem consolidada. E, além disso, esse mesmo processo que nós estamos tendo agora da nossa aula, que é um serviço, ela também está resultando em perdas entrópicas. Por exemplo, o meu computador ele já está quente.
perdendo calor. Ele está irradiando calor, desculpa. Está utilizando para fazer esse funcionamento. Pensa em toda a infraestrutura. Então, mesmo os serviços, eles estão sujeitos à lei da termodinâmica, às leis da termodinâmica. Então, já falei da primeira termodinâmica. O que eu quero destacar é isso aqui, ó. Então, é óbvio que o aumento do PIB, Produto Interno Bruto, que é entendido o crescimento econômico, ele está intimamente relacionado com o aumento de energia e com o aumento de matéria para que nós tenhamos o aumento da riqueza. Ou seja, não existe crescimento sem degradação ambiental, sem uso de recursos naturais. Aqui nós já derrubamos, né, um mito. Qual é o mito? O crescimento verde e o crescimento sem degradação ambiental. Então, aquele discurso de que é possível conciliar crescimento econômico com proteção ambiental não existe. Por quê? Porque sempre teremos um impacto. A nossa decisão será a seguinte: nós queremos mais ou menos impacto ambiental? É só isso. Impacto ambiental vai ter. Não tem como você não ter essa discussão. Aqui só dois esclarecimentos, caso vocês não conheçam. Então, PIB é o valor de troca de todos os bens e serviços finais produzidos por uma economia no sentido sistema econômico, e riqueza é o estoque de bens e ativos econômicos, também na forma de valor de troca, isso na perspectiva da economia. Mas nós sabemos que o PIB, nós estamos falando na prática em questões biofísicas, ou seja, bens físicos e serviços que são produzidos, e no caso da riqueza, a mesma coisa. Tanto também em termos biofísicos, só que envolve energia. Depois eu vou falar uma questão dos ativos financeiros, que vocês vão ficar, assim, acredito que vocês vão ficar surpresos, embora vocês tenham feito a leitura nos textos. O processo econômico, então, portanto, ele envolve necessariamente uma mudança qualitativa de matéria e energia e ditada pelas leis da termodinâmica. Quem consolidou essa abordagem foi Georgescu Hagen, num livro muito importante, mas muito difícil de ler, adianto para vocês, mas recomendo a leitura, que chama-se de Entropy Law and the Economic Process, que foi publicado incrivelmente em 71. Mas, lamentavelmente, ignorado na economia e ignorado pela sociedade, esse texto que é excepcional em termos de mudança de paradigma nessa análise que nós estamos tratando. O Georgescu Hagen é considerado como não vou falar fundadores da economia ecológica, porque é interessante, ele não concordou com a abordagem proposta com a economia ecológica. Mas aí não vem o caso discutir agora, mas a base teórica metodológica está aqui, nas contribuições de Georgescu Hagen. A economia, portanto, não pode ser analisada sem que nós compreendamos estes fluxos de energia e matéria, tá bom? Então, nós não podemos ignorar isso. E aqui você já começa a perceber a importância das ciências naturais, porque nós estamos falando desses fluxos que decorrem da relação entre sociedade, economia e meio ambiente, tá bom? Então, nós temos, como eu destaquei para vocês, um sistema termodinâmico e metabólico. Agora eu vou acelerar um pouco, que nós estamos falando da conversão da geração de resíduos, ou seja, energia indisponível, também conhecido como anergia, e os sumidores naturais que absorvem esses nossos resíduos. Então, a tendência do nosso sistema, qual que é? É de aumentar a entropia à medida que nós convertemos a energia disponível, a exergia, em energia não disponíveis, que reduz. Por que nós conseguimos manter o sistema apesar dessa tendência? Porque nós estamos num subsistema fechado que recebe energia solar. Então, a entrada constante de energia solar permite que nós consigamos, vamos dizer assim, retardar ou postergar o efeito da entropia. Mas no sistema universo, que seria considerado o todo, nós sabemos que a tendência, segundo os físicos da termodinâmica, é a morte termodinâmica do universo, porque nós teremos toda a entropia máxima dentro do universo, portanto, nós teríamos 100% de energia não mais disponível. E aí é o fim de tudo. Algo que entra aí nas discussões da física. Mas a questão importante para nós é isso aqui, ó. Isso impõe mais restrições biofísicas à capacidade de realizar trabalho.
de permitir o crescimento, ou seja, quanto mais nós aumentamos a degradação ambiental, mais difícil é você promover o crescimento da economia, ou seja, ter energia disponível para realizar trabalho. Pensa na questão do petróleo. No início, você tirava petróleo rapidamente, estava ali quase que brotando como um rio. Hoje, você precisa explorar reservas que estão a 3 quilômetros de profundidade e separadas por uma lâmina d'água que pode chegar a 2, 3 quilômetros. Essa é a questão, ou seja, nós degradamos tanto as nossas reservas de petróleo, de combustíveis fósseis, que agora nós temos dificuldade de encontrar energia suficiente disponível para realizar esse trabalho. Não vou nem entrar em detalhes aqui, que vocês conhecem melhor do que eu, então nós temos vários impactos resultantes disso, vezes gases de efeito estufa, plástico, água poluída, e assim vai, e que excedem a nossa capacidade. E pior, que se acumulam, né? São resíduos que estão se acumulando e nocivos à nossa saúde humana. Portanto, grande parte da perda de energia, infelizmente, é inevitável. Isso é importante para nós. Nós temos que reconhecer que existem limites para a produtividade, para a eficiência dos nossos sistemas, e isso é dado pela segunda lei da termodinâmica. O interessante é que a história da civilização, ela é marcada por essa busca de energia, né? Qualquer livro, qualquer pesquisa que mostre a história da humanidade, ela gira em torno disso, do uso de energia. Claro que em alguns momentos mais, outros menos, mas sem energia praticamente nós não conseguimos manter a nossa estabilidade social e a nossa própria vida, né? A nossa alimentação é um processo de conversão de matéria e energia para que nós possamos viver. Então, o que acontece? Acompanhadas por essas que permitiram, aí é o interessante, que nós estendemos esse processo de conversão para além da questão biológica, para a construção ou desenvolvimento de sistemas complexos socioeconômicos. Então, o que acontece? O substantivo economia, ele deriva desta dependência, ou seja, nossa, porque lembre que o sistema econômico, o subsistema econômico é uma criação humana, isso é nosso, embora outras espécies não humanas, vamos dizer assim, também tenham seus sistemas econômicos, isso é interessante, mas não vem ao caso aqui, nós podemos discutir em outro momento, para a vida, né, e de seus semelhantes. Então, refere-se a esse intercâmbio ambiente natural e social. E a tecnologia? Né? A tecnologia ela teve um papel fundamental. Por quê? Porque ela permitiu que nós aprimorássemos os nossos sistemas de transformação de matéria e energia, ou seja, nós aumentamos essa eficiência e, na prática, deveríamos ter poupado recursos. Depois eu vou falar sobre isso, por que não poupamos, né? E essa maior eficiência nos permitiu também gerar um excedente de energia e desenvolver tudo que nós conhecemos hoje, né? Toda essa sociedade contemporânea, não vou entrar no mérito se é boa ou ruim essa sociedade em que vivemos, mas um fato né, claro, nós temos vários recursos que contribuem de fato, ou pelo menos deveriam contribuir, para uma melhor qualidade de vida, tá bom? A questão é que nós temos consequências disso. Algo que eu quero destacar para vocês, eu vou voltar a essa questão tecnológica depois, mas daí eu vou voltar num tema específico, que chama-se paradoxo de Jevons, mas antes eu queria destacar isso aqui para vocês. Algo que até para mim, recentemente, eu não tinha feito ainda essa associação, porque nos nossos debates nós discutíamos, nós considerávamos que a economia de valor de troca, ela na prática estaria livre das restrições biofísicas. Por quê? Porque você está falando em valor de troca, você está falando em moeda, algo nominal. E na prática, não. O sistema monetário que nós desenvolvemos hoje, também o sistema financeiro, eles se tornaram, assim, extremamente dependentes da perspectiva biofísica, e nós não percebemos isso. Então, o dinheiro, ou a moeda, como nós entendemos na economia, é uma garantia de energia. Por que é uma garantia de energia? Porque para cada transação monetária, seja de compra ou venda, ou seja financeira, por exemplo, quando você faz um financiamento, nós precisamos de energia, ou seja, nós precisamos investir energia. É só ver, por exemplo, o Pix. Como que você faz um Pix? Usando energia. Só que você está fazendo uma transação monetária ou financeira. Se você não tem energia, você não faz
transação monetária ou transação financeira. Então, isso coloca uma questão ainda maior. Por quê? Porque o sistema de serviços que estão relacionados ao sistema monetário e financeiro, nós sabemos que eles se tornaram gigantescos na economia global. E a questão, mas eles não geram impacto ambiental. Opa, será que não? Então, as implicações biofísicas são, por exemplo, quanto mais rica a população, mais energia é utilizada para gerar bens e serviços. Porque lembre que nós temos, né, nós obtemos ou nós geramos a moeda para comprar bens e serviços. Nós não geramos a moeda para ter a moeda em si. Essa moeda, por mais que nós utilizamos de maneira muito vulgar no dia a dia, na verdade, essas moedas, elas estão no formato de ativos. Aquilo que eu falei para vocês dos ativos econômicos. Então, por exemplo, um imóvel, ações de uma empresa. Lembre que as ações de uma empresa, elas existem porque existem empresa. Um carro, um navio e etc. Uma infraestrutura. Então, toda essa parte monetária, ela está, na verdade, na forma de bens e serviços. E para você ter isso, você precisa de energia também. Então, o que também contribui para o esgotamento, para os impactos ambientais e muitas vezes até mesmo para a desigualdade social. Pense o seguinte, quanto mais rica a pessoa, maior é a demanda desta pessoa por energia. Olha o nosso contexto hoje. Então, pessoas mais ricas, hoje, de crise hídrica, de crise energética, estão utilizando mais energia para continuar sendo rica. Enquanto isso, pessoas em situação de vulnerabilidade social estão pagando o preço por uma energia maior. E se nós reduzíssemos essa demanda energética que eu colocaria não essencial, a energia não seria mais barata? Não reduziria a desigualdade social? Reduziria. A própria dívida, na verdade, é um penhor do uso futuro de energia. Pense o seguinte, eu vou lá, faço um financiamento num banco da minha casa e vou pagar futuramente. Só que para realizar esse pagamento, eu preciso ter a garantia de que eu tenho energia futura para fazer esse pagamento. Veja, se eu não tiver energia, não tem como pagar as minhas prestações. Então, eu estou emprestando do futuro energia para a minha dívida. É uma abordagem assim que coloca questões que complicam ainda mais um problema que já é complicado. Então, veja, o setor financeiro que antes era visto como uma solução, não é mais tão uma solução, porque ele é altamente dependente. E não é porque é um sistema digital, porque mesmo que eu tivesse a economia ainda baseada no papel moeda e na moeda metálica, lembrem que para produzir papel moeda e moeda metálica eu preciso de matéria e energia. Então, quanto mais rica uma pessoa, quanto maior a quantidade, pensa no cofre do tio Patinhas, para produzir toda aquela quantidade de moeda que ele ficava nadando. Quanta matéria e energia eu preciso? Pense isso agora em escala global. Só para ilustrar para vocês o que nós estamos falando, isso está nos textos que eu passei para vocês, tá bom? O pagamento da dívida dos Estados Unidos, que está estimado em cerca de 60 trilhões de dólares, é quase 3 vezes o PIB dos Estados Unidos, em bens e serviços reais, nós precisaríamos o equivalente a 360 vezes 10 elevado a potência 18 joules de energia. O que isso, né? Para mim, que sou economista, não fica tão claro, mas em uma linguagem mais clara. Nós precisaríamos, para pagar essa dívida dos Estados Unidos, veja, só dos Estados Unidos, 60 bilhões de barris de petróleo. O que equivale a 3 anos de consumo de energia. Não é consumo de petróleo dos Estados Unidos, é consumo de energia dos Estados Unidos. Então, pensem o quanto isso afeta a demanda energética global e como isso afeta aí todos os impactos sociais e ambientais. Vocês já imaginaram 60 bilhões de barris de petróleo só para pagar a dívida? E nós temos essa circulação. Oi? Antes de você passar para frente, eu queria perguntar, porque, enfim, né, a gente não é economista. Quando você deu esse exemplo aí, né, da dívida dos Estados Unidos,
Só podia explicar melhor do que se trata essa dívida? A dívida, na No verdade, economês, traduzido para não economistas? Uhum. A dívida aqui, no caso, é a dívida do setor público e das pessoas. Então, por exemplo, a minha casa, ela é financiada. Isso é uma dívida. Eu tenho que pagar essa dívida. O governo brasileiro, por exemplo, ele emite títulos da dívida pública para obter dinheiro, por exemplo, para construir uma ponte, construir uma universidade. Então, você tem essa dívida, títulos de dívida. E nos Estados Unidos, esses autores, Melgar e Melgar, eles estimaram em 60 trilhões de dólares essa dívida dos Estados Unidos. Então, lembra, ficou muito famoso em 2008, as hipotecas dos Estados Unidos, né, da população dos Estados Unidos? É disso que nós estamos falando. Então, essas hipotecas, financiamento de A soma carro, de todas as dívidas, todas praticamente. as dívidas, todas, públicas e privadas, elas foram estimadas em 60 trilhões nos Estados Unidos. Então, veja, se nós decidíssemos, por exemplo, pagar essa dívida hoje, nós precisaríamos de 60 bilhões de barris de petróleo para pagar. Ou melhor, a energia gerada seria, Sim. ou melhor, a energia necessária seria o equivalente a 60 bilhões de barris de petróleo. Tá bom? Então, a questão é mais ou menos nisso, que nem a economia monetária, nem a economia financeira, elas estão livres das amarras da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Obrigado pela pergunta, Márcia, porque, na verdade, esse é o ponto central que eu quero destacar para vocês. Porque, adiante, quando eu for falar da sustentabilidade, e eu vou falar de algumas propostas que estão postas na mesa para resolver, ou melhor, para transitarmos para uma sociedade mais desenvolvida, eles colocam como o avanço do setor de serviços como a solução para a sustentabilidade. E o que eu estou mostrando aqui é que a discussão não é bem assim. E a questão é por que que isso ocorre? Porque na economia simplesmente não existe sistema natural. E o que acontece? Na ecologia não existe sistema econômico. Entenderam? Então, esse é um problema. E é isso que a economia ecológica ela tá fazendo. Ela está falando, olha, eu tenho que olhar esses dois sistemas integrados. Não só na pesquisa, mas eu também tenho que olhar para o ensino e tenho que olhar na política, ou melhor, na tomada de decisão pública e privada. Eu já vou... obrigado também pela interrupção, porque nós vamos dar uma pausa. São 10 horas, deu certinho meu planejamento aqui. E aí, eu vou passar só esse último slide aqui para vocês, que é dívida, financiarização e meio ambiente. Então, o que acontece? A financiarização e a dívida, elas permitiram, né, que nós superássemos de maneira temporária os limites biofísicos da criação de riqueza. Por quê? Porque nós estamos emprestando energia do futuro. Então, veja, nós temos uma limitação hoje energética, material, energética. Mas quando eu crio uma dívida, eu estou superando. Por quê? Porque eu estou colocando essa demanda de energia e material para o futuro e não para o presente. Então, com isso, eu consigo, vamos dizer assim, superar o limite biofísico hoje. Mas não significa que o sistema é sustentável. Então, o que acontece? Vou ilustrar com o caso do petróleo. Todo barril de petróleo que nós extraímos hoje é um barril de petróleo a menos no futuro. Só que isso não permite ter energia disponível agora. Então, o que acontece? Nós estamos esgotando o estoque de capital natural da Terra mais rápido do que ele pode regenerar. Então, no caso do recurso não renovável, o próprio termo diz isso, mas nós podemos ir por recurso não renovável. Pensa no caso das florestas. Nós estamos desmatando mais rápido do que a capacidade de regeneração da floresta. Então, nós estamos tornando um recurso que hoje ele é renovável, a floresta, em um recurso que não é renovável. Ou seja, nós estamos caminhando para a extinção da floresta. Entenderam? Então, veja, e como nós estamos fazendo isso? Roubando ou emprestando do futuro essa matéria e essa energia. Tá bom? Eu vou parar aqui, Márcia, e vou parar a gravação, e depois eu retomo a gravação. O que você acha, 10 minutinhos? Pode ser? Acho que tá bom. Aham. Tá bom, né? Levantar um pouquinho, esticar as pernas, beber um Isso. cafezinho. Banheiro, etc. Aham. Isso, banheiro, etc. E aí eu volto ali. Agora vai ser um pouquinho mais rápida,
rápida a aula, Márcia, mas como eu disse, vocês podem interromper a qualquer momento. Eu sei que muitos são conceitos novos e até mesmo uma abordagem, vamos dizer assim, que, como eu disse para vocês, essa questão da energia, da moeda, eu ainda não tinha feito essa associação, mesmo sendo economista ecológico. Então, veja, né, para quem nunca discutiu economia monetária, isso ainda é até mais novo ainda, porque vocês discutiram energia, mas talvez não tinham, também nunca tinham feito essa associação. Então, são temas novos que eu trago para vocês aí. Júnior, Oi, Isabela. tu já assistiu aquele documentário Peixes do Velho Chico? Não, não assisti. É muito interessante, porque na parte que tu está falando sobre o sistema, né, da economia, como que funciona, isso me veio na cabeça aquele documentário, né, sobre os ribeirinhos, sobre aquelas pessoas que vivem dos peixes do Velho Chico há gerações, e como que elas, assim, naturalmente, sem nenhum conhecimento científico, né, que a partir das observações, como que elas fazem para poder pegar uma porcentagem para alimentação da própria família, e para poder se sustentar como venda também, né? Para tudo elas vivem daqueles peixes. E assim, é muito emocionante, porque naturalmente aquelas leis que a gente estuda, né, já são assim, naturais, assim, do próprio ser. E aí a gente observa isso e acaba, né, construindo isso, mas aí depois a gente, sei lá, esquece, parece que esquece, quando na verdade a nossa própria natureza já faz com que a gente faça isso. É bem interessante, vou te mandar depois, porque tu falando aquilo ali, só me veio isso. E realmente, vários conceitos novos, eu achei massa, tô gostando bastante. Obrigada. Se me permite uma observação, que o teu comentário é muito importante, porque eu quero fazer duas observações. Uma, ilustra bem a questão da visão pré-analítica que eu apresentei para vocês. Veja os ribeirinhos. Eles pescam, parte da pesca eles vão lá e vendem no mercado, mas parte da pesca fica para autoconsumo. Essa parte da pesca que fica para autoconsumo está fora do mercado, mas está dentro do sistema econômico. Então percebam que sistema econômico não é sinônimo de mercado. Então você tem nesse sistema que as pessoas diriam tão rudimentar e não é, você tem um sistema econômico que ele é misto. Ele é um sistema de mercado com um sistema não mercado. Por quê? Porque a produção para autoconsumo ela está fora do mercado. E é bom para ilustrar isso. A segunda, eu vou E falar para esse é o você, caminho, Isabelle, né? E esse é o caminho. eu não diria o caminho, porque eu vou te ilustrar. O segundo comentário agora, Márcia, é um comentário bem polêmico, tá bom? Que é o seguinte: quando nós olhamos de maneira pontual esse sistema dos ribeirinhos, nós temos a impressão de que ele é sustentável. Mas a história nos mostra, e aí eu vou fazer a indicação de uma leitura para vocês que eu não tinha planejado, que eu lembro que eu não tinha planejado na aula, que chama-se O Colapso das Civilizações, de Jeremy Diamond. Eu recomendo todos que vocês façam essa leitura pelo seguinte, porque nós temos uma visão um pouco distorcida, e isso vem em função do nosso sistema de educação, de que nós pouco estudamos o nosso passado de fato. O que eu quero dizer passado? Lá antes de Cristo, tudo aquele passado que a gente não. Muitas civilizações, nesse estudo do Gerard, ele mostra como o desrespeito à capacidade de suporte por estas civilizações, por exemplo, maias, Rapa Nui, em vários lugares do planeta, e o legal é que ele visitou essas áreas, então ele fez pesquisa de campo, e ele identificou em quase todas as sociedades que se extinguiram, não estou falando a espécie humana, tá bom? A sociedade. O componente ambiental estava presente. E esse componente estava presente pelo desrespeito à capacidade de suporte. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque nós temos a falsa ideia de que os sistemas, eu vou usar primitivo, mas é um termo que eu não gosto, mas os sistemas primitivos ou sistemas naturais humanos, eles eram sustentáveis. Eles não eram. Eles aparentavam ser sustentáveis, sabe por quê? Porque até mais ou menos 1500, a população humana no planeta era muito pequena. Então, nós tínhamos uma grande disponibilidade de matéria e energia, mas poucas pessoas. Então, veja, você degradava um ambiente, aí você se deslocava. Só que como você tinha tanto espaço para fazer esse deslocamento, aquele ambiente se regenerava, aí você voltava. Entende? Só que em alguns momentos, quando você tem a consolidação das cidades, por exemplo, os maias,
e aí eles não tinham mais esse comportamento norme, eles dependiam daquele ambiente, a cidade crescia, 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 superava a capacidade de suporte, e eles entravam em colapso. Guerras, etc, etc. Isso antes dos europeus chegarem aqui. Assim, é muito importante, por quê? Porque nós precisamos aprender com a história, para não cometer os mesmos erros, e nós estamos cometendo. A diferença agora, em relação, por exemplo, os maias, eles tinham uma cidade de 100 mil habitantes. Hoje nós temos cidades de 20 milhões. Nós temos um planeta com quase 8 bilhões de pessoas. Essa é a diferença. O problema é muito maior, mais complexo, e nós não temos o plano B, né? Por exemplo, os maias, eles podiam migrar para outras regiões e reconstruir a sociedade. Nós vamos migrar para Marte? Tá bom? Vamos parar. 10h20, então. Beleza. Beleza.